Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 800 da Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo é 11 974012235 e um telefone à sua disposição, 50526622. Participando desta edição, visagista Robson Trindade. É correto? Prazer tê-lo aqui. Visagista. Isso, eu agradeço. O que é visagista? Já fiquei curioso. O visagismo é um estudo da face que ajuda a compor a imagem e inúmeras possibilidades na vida individual de uma pessoa. É fantástico. Você é do Centro Universitário, professor de pós-graduação do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, correto? Também, correto. Conosco o professor psicólogo clínico Oswaldo Murahara. Professor Murahara, que maravilha revê-lo. Muito obrigado. Muito bom tê-lo aqui. Cada vez melhor. O designer óptico Francisco Ventura Júnior, que é diretor da Ótica Ventura. Francisco, prazer tê-lo aqui, Francisco. Prazer é todo meu, um prazer estar sentado dividindo com pessoas tão ilustres aqui essa bancada, viu? Bom, eu comecei apresentando o Robson falando de visagismo, né? E o visagismo, conceito baseado na criação de um estilo personalizado capaz de revelar a personalidade da pessoa. Com ela, o profissional faz uma leitura rápida do rosto e entrevista a cliente ou o cliente sobre estilo de vida, profissão, desejos, etc. É isso mesmo? Não estou me antecipando a você? Não, é isso mesmo. Acontece o seguinte, algumas pessoas interpretam o visagismo como um recurso para embelezamento, cabelo, maquiagem e tal, né? O visagismo ele vai muito além disso, né? O visagismo trabalha em duas plataformas diferentes. Na primeira plataforma, ele tenta identificar quem é o indivíduo, quais são as suas potencialidades e que estrutura ele tem para suportar uma nova imagem acoplada à sua aparência. Então, ele tem uma aparência e pretende melhorar essa aparência para que outras pessoas possam identificá-lo como ele gostaria de ser visto. Então, nós trabalhamos em conceitos de harmonização da imagem para trazer uma nova imagem para esta nova aparência. Ou seja, acopla aquela imagem criada para a aparência. Mas para isso precisa ter estrutura, né? Precisa saber se essa imagem ele se vê no espelho e se gosta, se ele se identifica. E aí a gente vai permeando por vários segmentos. A gente estava conversando aqui há pouco antes, óculos, joias, tudo a gente vai identificando para o cliente com as suas possibilidades. A gente pode chegar até ajudá-lo a comprar um carro. Qual carro que comunica a sua atividade profissional, qual carro que acomoda no lugar onde ele mora, que acomoda a sua família, enfim. São várias possibilidades, mas a gente analisa o indivíduo exclusivamente, quem ele é e quem ele pode parecer para as pessoas que a partir interagem. do rosto seria essa o rosto é a sede da identidade. Os olhos, o nariz e a boca é a sede da identidade. Então, daí nós podemos subtrair uma série de informações. E todas as outras mudanças, mesmo a de cabelo, a de maquiagem, a vestimenta, as cores que vão compor a roupa dessa pessoa, tudo é uma composição que pode harmonizar a imagem ou caracterizar a imagem, na caracterização, na questão de teatro, cinema, televisão e assim por diante. Mas aí que você está falando se aplica mais a artistas? Não. Quando a gente fala de caracterização, lógico que é para compor um artista que vai interpretar um personagem. Mas o nosso trabalho não é no do cotidiano... personagem, né? Você está falando do dia a dia. No dia a dia é a harmonização da imagem, quer dizer, ser uma imagem que transmita quem é essa pessoa, que tipo de atividade profissional ela tem. Você sabe que quando a pessoa chega no lugar, 75% do preconceito já acontece quando você chega. Então, às vezes, a pessoa comunica uma imagem que não é quem ela é. A pessoa cria um pré-julgamento, diz assim, eu não gostei de fulano, esse fulano não simpatizei. Não simpatizou por quê? Não sei, não simpatizei. É porque, verdadeiramente, a imagem não está sendo comunicada como deveria. Então, cria essa distância, ou seja, um preconceito através dessa imagem. O que nós fazemos? Adaptamos a imagem o mais perto da imagem real, tecendo alguns pontos que equilibra e harmoniza a imagem, para que eu diga olhar, saber quem é você e quais são as suas qualidades e quais são as suas potencialidades. Professor Murahara, algo a acrescentar nessa análise toda? Concordo. O rosto é um mundo onde vive o sujeito, o indivíduo. Você vê que é a colocação fantástica, né? Então, assim, o rosto
tudo que a gente faz através do rosto. A gente costuma dizer, inclusive, que existe uma assimetria facial, que é a diferença entre um lado e outro, que as pessoas falam assim, meu rosto é muito diferente um lado do outro. Então a gente diz no visagismo que isso é extremamente importante, porque essa diferença compõe um recurso de imagem fantástico. Já no corpo, ou seja, do pescoço para baixo, tem que haver essa simetria. Ou seja, se a pessoa tivesse uma assimetria no corpo, ela poderia, por exemplo, andar mancando, ter dor na coluna, ter um braço mais curto que o outro, né? Então, enquanto o corpo precisa ser simétrico, o rosto é fantástico com a simetria que a grande maioria das pessoas tem. Sabe que eu vi esses dias numa palestra que os 6 primeiros segundos quando você adentra um local fazem com que você transmita a imagem que as pessoas assimilam. Então é tão importante a sua colocação física, postural, vestimenta. E esse trabalho que o Robson faz é maravilhoso, porque o visagismo vai muito além do rosto, como ele está citando, né? Vai além, ultrapassa muito as fronteiras do rosto e vai para o seu dia a dia, para os objetos que você vai consumir como um todo. Isso transmite quem você quer ser. E pode ser para o bem e para o mal, né, Robson? Quando ele fala caracterizar um artista, um personagem, tantos personagens são caracterizados para o bem ou para o mal. Isso você leva para a sua vida, o que você quer que os outros enxerguem de você. Parecer mais ingênuo, parecer mais bravo, parecer arrogante, parecer não confiável. A composição de personagem tem essa flexibilização. E a gente chama de caracterização, que é transformar alguém, por exemplo, um homem numa mulher, uma pessoa jovem numa pessoa mais madura. Então, esse tipo de transformação que a gente faz no cinema, no teatro, na televisão, criar um personagem. Entretanto, na vida cotidiana, nós temos que trazer quem é essa pessoa para fora, para que as pessoas possam identificar e não criem um pré-julgamento de quem você é através da imagem negativa. Francisco, você compõe essa, vou me antecipar aqui, com a escolha dos óculos, você compõe essa... Estou antecipando quando digo que você participa de uma composição como essa. Sem dúvida. O trabalho do visagismo é muito importante. Uma parte do visagismo, a gente utiliza isso na hora da escolha dos óculos, que é o formato do rosto, a personalidade, o estudo, como foi citado pelo Robson, os olhos, a boca e o nariz. Aí entra a personalidade, a profissão, aonde a pessoa quer usar aquele óculos, para que ela precisa daquele objeto, o que ela espera que aquele objeto traga para ela de bom. E a transformação começa pelo rosto, né? Pelo olhar. Né? O primeiro momento, quando nós nos cumprimentamos hoje na recepção, onde nós nos olhamos? Nos olhos. E é este ambiente, esta unidade, é que vai transmitir alguma coisa. Depois eu vou observar o resto do seu corpo, os detalhes, tal, mas aonde eu falei bom dia, foi olho no olho. E essa é a importância que os óculos têm. Fantástico. Dá para... Você, quando indica um óculos para alguém, a tua análise é toda... Eu chego lá e quero um óculos. Primeira coisa, lógico, o formato do rosto. Segunda coisa, vestimenta. Se você trabalha de terno e gravata, se você é casual, se você é esportista, o ambiente que você trabalha, se você é advogado, se você é publicitário, se você usa barba, se você não tem cabelo, se você tem bigode, a etnia, o tamanho do nariz, oriental, libanês, a face, a maçã do rosto, onde esses óculos vão estar apoiados para não pegar na maçã do rosto. Aí entra as sobrancelhas, as pupilas, as olheiras, as têmporas, o formato do rosto. Desculpa, mas no primeiro olhar você detecta tudo isso? Não, mas isso não. Eu falo que e não pode comprar com pressa. Não pode. Você vai lá perder meia hora comigo, porque isso é um Professor Murahara, olhei o professor Murahara. Não, mas não é em minutos, não. É como dirigir, né? Tem um processo. Imagine sentado na direção e você tem de um lado uma coisa que pode dar seta para cima ou para baixo, ou dar farol, ou ligar o limpador. Do outro lado você tem outros recursos que podem travar, mexer, ligar o rádio, o celular. E aí você tem o câmbio, tem os pedais, espelho de cá, espelho de lá, espelho de frente. E alguém que está na frente, alguém que está atrás, alguém que está do lado, alguém que está do outro. E você tem que administrar tudo isso, né? Mas depois que se aprende, isso vai naturalmente. Então, a nossa atividade faz com que você fique um pouco mais adaptado e faça isso de maneira muito rápida. Quando o Francisco falou bem, não é assim, né? É uma coisa que nós já temos um certo treino, mas é um processo. Você vai interagindo com a pessoa para Faltou acrescentar aí uma mulher GPS. Imagine. Da direita, vai, você faz muito rápido. Nossa, não, passou, Paulo Guarda, né? Vamos falar do ano que está se aproximando. Estamos chegando ao final de 2014 e, com isso, crescem as expectativas para 2015.
com o ano que está terminando, atípico para o Brasil, com eleições e até uma Copa do Mundo, muitos acreditam que o próximo ano deva ser mais calmo, sem muitas mudanças. Afinal, o ano novo traz novidades ou é só uma continuação do ano anterior, professor? Para quem não trabalhar com inovações, mudanças, vai ser a mesma coisa. E se ficar parado nessa mesmíssima coisa, vai virar uma múmia. Durou, mas é uma múmia. Ano novo significa mente nova. Vai ter que ter inovações. Ou você continua. Mesmo ouvindo as colocações, estudo rosto, sim, da fisionomia, né, que mostra que o sujeito é o que está na cara. Está na cara, nós até falamos isso. Então, se você criar princípios ou leis, fundamentos das informações, das teorias, com certeza, se aplicarmos bem essas leis, nós vamos longe, saímos ou evitamos de ser múmias, vamos tornar divinos, eternos, com certeza. Ano novo é maravilhoso. Professor Munahara, o seu otimismo é contagiante, mas estamos chegando, né, finalzinho do ano. Como eu faço? É 2015, eu mudo tudo, eu tenho a postura para eu chegar em 2015. É isso que... Sim. A curiosidade é essa, vai mudar só a folhinha do calendário ou vai mudar realmente atitude, comportamento? Né? Tem que, não basta só tirar a folhinha e falar, opa, 2015 está aqui. Nós vamos ter que aplicar a filosofia, conhecimentos espirituais, um novo conceito, porque senão continua a mesma coisa. Vendo, acreditando só naquilo que você capta através dos 5 sentidos. Nós vamos ter que entrar mais fundo. Conceito de o que é homem, o que é felicidade. E para isso, precisamos conhecer os fundamentos do mecanismo mental. A mente é que analisa tudo. Se tirar a mente do ser humano, o que sobra? Vou pensar com o quê, se não tenho mente? Então, a mente é importante, a mente é a semente de todas as produções, de todas as coisas. Acredito que a mente é mais forte que a bomba atômica. É muito mais forte, porque nós vivemos através do comando mental. Essas leis mentais precisamos divulgar, ensinar. O que é mente? Por desconhecer isso, continua na infelicidade. Só mudou a folhinha, só isso? Sim. Mudar o dia, tempo não existe na realidade, é relativo. Nós é que não temos cabeça para viver um mundo que transcenda o tempo e o espaço. Estamos só dentro da tela, dentro de um palco. Mas vai chegar o dia, pela natureza humana, se ele é uma existência que veio do infinito, da grande vida, existe aí a vida. O dia que essa vida começar a trabalhar sobre um novo conceito, então nós vamos ter o paraíso aqui. O paraíso não é lugar que você vive numa boa, sem trabalhar, deitado, coçando. Mas paraíso é um lugar limpo. Sim, é um lugar limpo. Mas por que está limpo? Porque alguém limpou ou alguém está trabalhando para limpar. Então, onde existe alguém limpando, trabalhando para melhorar o mundo, através de vários setores, aí é o paraíso. Não é um lugar folgado, belo, maravilhoso. Aí pode ser inferno. O Robson, já tem uma pergunta da Maria do Socorro, da Vila Guilherme. Que perguntaria a Maria do Socorro? É a primeira vez que ouço esse tema. Conheço esse tema como fisiognomia. Assim você pode conhecer fazendo a leitura do seu rosto. Isso dita a personalidade. Não tem a ver com a linguagem, com o corpo. O que é visagismo? Tem que ver com a fisionomia. É que assim, existem algumas coisas que as pessoas acabam se equivocando. Quando nós olhamos para o rosto de uma pessoa, é possível identificar um pouquinho sobre o seu temperamento. Se ela é um pouco mais retida, se ela é um pouco mais dinâmica. Você consegue, através dos traços do rosto, observar quais são as possibilidades de prevalecer este ou aquele temperamento. Entretanto, o temperamento, ele funciona, ele depende de fatores externos incontroláveis. Ou seja, se acontece alguma coisa, você pode agir de maneira diferente. E depois, com o advento dos recursos de embelezamento, cirurgia plástica, aplicação de botox, outras coisas tantas que existem na dermatologia, você fica difícil de identificar isso numa pessoa. Porque se ela passar por esse tipo de intervenção, que traço você vai ver no rosto dela?
né? Então, o visagismo, ele trabalha identificando a pessoa através da sua estrutura óssea e tentando trazer quem é essa pessoa na sua origem e depois entender um pouco mais a respeito de que quem é essa pessoa na imagem externa, como ela é vista por outras pessoas. Então, imagine que a gente tem uma casa e quer reformar uma casa. A imagem é assim, a gente reforma a imagem. Mas para você reformar uma casa, precisa saber se o que você quer colocar nessa casa, se as paredes, as colunas, a estrutura, suporta a tal transformação. E assim também funciona com o indivíduo. Não adianta ele pedir uma coisa que seja impossível, que seja muito mais do que ele suporta, porque ele não vai carregar tal imagem. Quando a gente fala de personalidade, o professor pode dizer isso muito bem, a personalidade ela vem parte da mãe, parte do pai, parte da criação dos primeiros anos de vida, e depois uma outra parte que depende da cultura onde ele vai viver. Se ele vive no Ocidente é uma cultura, se ele vive no Oriente é outra cultura. Então existe uma adaptação da cultura na personalidade. Mas a personalidade é uma, é como digital. Cada um tem a sua. Nós separamos por grupos, mas cada um tem a sua. Então, personalidade é uma coisa, temperamento é outra, e o temperamento pode ser lido parcialmente no rosto, desde que esse rosto não tenha sofrido nenhum tipo de intervenção, o que é muito difícil hoje em dia. Professor Murahara, ele fez agora uma observação que é muito interessante, então eu vou me dirigir direto ao senhor. Uma pessoa que faça uma cirurgia de correção do nariz, altera essa análise que ele está falando? Sim, se aprender a lidar com as leis mentais, com os conceitos da visão da pessoa. O nariz está na cara. Quem tem nariz grande é teimoso, não gosta de perder. Pode ver. As pessoas de boca grande, né? Sim. Tem sorte, é ótimo, mas avança. Mas quem tem boca pequena, qual a característica, então? Mais meticuloso. É como vai devagarzinho. Boca grande vai como um jacaré, rápido. Sim. Para homem, boca grande é vantajoso. Sim. É melhor. Então, vendo o rosto da pessoa, descobre-se a personalidade, temperamento. E o senhor sabe, como entrevistador, jornalista, ele saca bem, ele arranca as coisas. Com certeza. Parabéns. No dia que o senhor esteve aqui, o senhor falava, eu perguntei, né? Por exemplo, no meu caso, eu imagino a imagem não é a mesma, não apenas pela cor dos cabelos, mas pela escassez também. Não vou nem me referir ao Francisco, que já exagerou, né? Já mas isso muda. Muda. Porque nós estamos falando de uma cirurgia, né? Falou sobre uma cirurgia do rosto, uma cirurgia corretiva. Corretiva. Né? A maquiagem, né? Sim, maquiagem. Outra Também correção. tentativa de mudança. Correção do mesmo jeito. Só que na maquiagem é possível você lavar e remover. E na correção temporária. Plástica, não. Você faz e fica daquele jeito durante um bom tempo, né? Apesar que você arruma hoje e amanhã começa um processo já de envelhecimento normalmente. Eu costumo citar que, às vezes, a boa escolha dos óculos, Robson, substitui uma cirurgia plástica. Porque você tem aquela ruguinha que incomoda aqui do lado, você acha que seus olhos estão um pouco caídos, principalmente a mulher, né, doutor? Estão incomodando, e aí você coloca um óculos que levanta, que altera, que esconde, que modifica. Eu falo que é uma cirurgia plástica sem pós-operatório e sem trauma, né? Porque não deu certo, troca, muda os óculos. Tal. Na tua análise não é só para corrigir a visão. De jeito nenhum. Na minha também não. Os óculos já ultrapassaram esse limite faz tempo. Os óculos funcionam como roupa. Você pode trocar de óculos como troca de roupa. O ideal seria que cada um tivesse uma coleçãozinha. Não, eu acho ideal, eu acho que é necessário, fundamental, né? É fundamental. Muitas vezes a pessoa usa uma lente de contato, na verdade Você está vendendo. Não. O ideal é que a pessoa tenha uma imagem, Quantas de imagem. Quantas calças jeans a pessoa tem no armário? Homem ou mulher? É verdade. Sim. Quantas camisetas brancas e assim por diante. E às vezes dos óculos ela tem um. Aí ela vai trabalhar no escritório de advocacia, com aquele ela óculos. vai para academia com aquele óculos, vai para balada muda. com aqueles óculos. Exato. E aí a calça jeans, aí o cara mudou, trocou a jaqueta, pôs um paletó. O óculos tem que acompanhar. Então, ela não muda o cabelo? A moda. Ela corta, muda a cor, muda... É a mesma coisa. O homem tem que fazer, tem que usar todos os recursos de embelezamento. E afinal de contas, vivemos numa sociedade consumista. Então, por favor... A análise, eu estou vendo com eles vendendo os óculos aqui já, professor Murahara. Como vendedores. E ele não é imagem. Não só para ler. Está na nossa fase de ter uma forma de diminuir
a extensão do braço. É né? verdade. Essa é É verdade. a forma que nós temos de usar óculos, não é isso, professor? Os olhos significa também espírito. Como na primeira entrevista, no caso de um homem e uma mulher, quando se encontram, o primeiro encontro é visual, é olho, olho. Olho, olho. Depois a boca, né? É. Primeiro você vê, aí depois você fala, quem é você? Depois vem a mão, o contato físico final. Tem uma certa escala e podemos até formular certos princípios, né? Regras de como é que funciona a mente e o rosto e o destino. Professor, o primeiro contato é sempre visual? As Visual. pessoas... Visual. É visual. Por Por exemplo, eu recebi o Francisco, se encontrar tive o uma mulher privilégio... bonita, Sim. primeiro nós olhamos. Olhamos. Depois pensa, aí expressa pela boca. Sim. Depois o contato, como vai. Ninguém vai primeiro, como vai, para depois, é bela, não é? É. O olho faz o papel primeiro de olhar olho no olho, depois ele já escaneia o corpo inteiro. Natural, ele olha para o olho e depois ele escaneia o corpo. E a imagem Dizem que o compõe. latino, essa visão não é tão correta assim, ou não é tão afirmativa, a visão do olho. Primeiro olha outras partes. Não, eu estou com o professor que eu acho que o olho no olho é parte. Sempre olho no olho é importante. A pessoa olha para o seu olho, se você mudar o olhar e mudar de direção, pode mudar um monte de coisa também. Professor, muda o olhar, muda Muda. a atitude? O olho, primeiro é o olho sempre. Tome Certeza. cuidado com o olho. Porque se você encontrar um olho, por exemplo, com galhos, com sangue, você já percebe lá dentro, né? Com certeza. Quem está com os olhos vermelhos, ou está com raiva, ou andou bebendo, ou não dormiu bem, ou está neurótico, né? Dá para ler um monte de coisa. Gontoff, o site Coroa Metade, a quantas anda? Está bem, ele fez 2 anos há poucos dias, chegou a 1 milhão de visitantes e a 14 milhões de acessos. E mais importante, com 21 casamentos. Opa, 21 casamentos. 21 casamentos. Eu sempre falo que eu sou um dos poucos empresários que festejam a cada cliente que perde, porque é muito gratificante quando a pessoa fala, estou saindo do site porque estou namorando, porque estou casando. E Eu você... quero contar uma coisa antes de falar sobre o site. Estava vindo para cá e perguntei, bota o que terno? Minha esposa disse, tanto faz. Bota o que calça? Tanto faz. Passa o que perfume? Ó, mas perfume pouco importa. Você vai estar numa TV, numa emissora de rádio. Mas ela falou, não esqueça do óculos Ventura. Então, Não estou fazendo propaganda. Não é propaganda, mas ela disse, é fundamental para que Depois te vamos achem ter que eu vim chique. aqui para vender óculos. Hein? Não, mas é interessante. Você só tem este óculos aí? Ou você tem outros? Eu tenho para perto, eu tenho para longe, eu tenho para mais ou menos, né? Não, Todos mas o são modelo. Todos são Ventura. modelo. São Ventura. São todos Ventura. Não, Tenho não, vários o modelo, tipos, tenho o modelo. vários tipos. Tenho Porque ele 3 acabou tipos. de falar que uma pessoa deve ter Tenho vários 3 tipos. tipos. É. Um azul, É verdade. porque eu sou muito gremista, o Ventura sabe, e também achou que caía bem. Ele indicou? Indicou. Mas eu indiquei o azul por alguns motivos, Robson. Porque ele tem os olhos claros, tom de pele claro, cabelo grisalho. Então o azul... Bom, encontra um cliente aqui. Pronto, verdade. Pronto. Já encontrei. Então, como é que é? Você indicou ele é gremista. Ele é gremista, ele tem os olhos claros, o azul com contraste do tom de pele dele fica muito adequado, as sobrancelhas, o cabelo, o formato que eu escolhi do óculos para o rosto dele. Quer dizer, esses detalhes é que fazem a boa escolha, né? O estudo do rosto, a personalidade, o trabalho que o Ayrton tem, essa circulação que ele exerce na nossa sociedade, circula por vários ambientes, quer dizer, tudo isso faz com que eu escolha o óculos adequado ou indique o óculos que a pessoa se identifique com aquilo. É muito importante que depois do nosso trabalho a pessoa se olhe no espelho e fale, era isso que eu buscava. Isso é o maior prazer do trabalho, do resultado do visagismo, do estudo do rosto, de fazer o trabalho apropriado. É uma coisa complexa, né? Robson, essa é a coleção? Robson? Olha, Você anda com a coleção? Isso é que eu ando na minha bolsa, né? Então, todos os dias eu mudo 2, 3 óculos e carrego na bolsa óculos que possa comunicar alguma coisa. Então, eu estou trabalhando, é importante que a pessoa saiba que eu estou intelectualmente focado nela. Quando eu estou com a equipe, quando eu estou dando curso, estou dando aula, eu quero que a pessoa saiba que eu sou um pouco mais sério e preciso um pouco mais de postura e de firmeza para lidar com uma turma muito grande. Né? Então, assim, a gente vai comunicando através da imagem, da forma do óculos, então a gente vai trocando isso de óculos o tempo inteiro. Então, assim,
quando o Francisco fala, ele não está falando de vender o óculos, ele está falando de trazer uma imagem, uma adaptação da imagem cada vez melhor para as pessoas. E aí, então, eu vou falar agora a parte que falta ali, que pode ajustar melhor ainda. Quer dizer, a cor da roupa, qual a camisa, qual o tipo de colarinho, qual a calça que vai comunicar com a camisa entre o blazer. Quer dizer, existe uma comunicação que pode potencializar muito mais a imagem dele e aí, então, valorizar ainda mais o óculos que ele está usando. Você carrega 3 óculos. Sempre 3, mas eu tenho uma coleção bem grande. Eu e minha esposa, nós temos um case bem grande de óculos, é uma coisa bacana. Tudo Contigo com lente. sempre 3, o que você está usando e mais 2. Sempre vou usando o que eu usando, mais 2 na bolsa para uma eventualidade de poder trocar, viu? Todos eles tem todos grau, multifocal, tem, todos eles, multifocal. Você sabe que a armação é uma coisa super barata em função da qualidade e da possibilidade que ela emana com relação à referência com a roupa. Entretanto, as lentes são um preço muito caro. Então, para você ter uma coleção, isso às vezes é complicado. O investimento. O investimento é grande nas lentes. O caro é um pouco relativo, né, Robson? Porque às vezes a pessoa tem uma alta deficiência e precisa de uma tecnologia verdade para ajudar a enxergar. Então aí entra uma questão assim de custo-benefício. Mas para ter uma coleção já fica mais complicado, a né? gente faz em vezes. Tá fechado. Professor Murahara, o senhor não tem necessidade de uso de óculos? Uso sim, mas o olho... Mas usa o óculos, como o senhor disse, óculos de leitura. Para leitura, é. Sim. O olho está no rosto, eu estou vendo agora, né? O olho está acima do nariz, acima da boca, dos 5 meios de percepção, o olho está mais em cima. E falar de óculos liga que as pessoas estão preocupadas com o olho, que simboliza alma ou espírito. O olho é que vê tudo, né? Das visões. Então, é importante. Mas, professor, quem vai... Eles não estão aqui. Quem vai escolher um óculos, vai mais pela funcionalidade ou pela vaidade? O ser humano é formado por minérios, vegetal, tem instinto, tem mente, tem lado espiritual, lado divino. Nós temos tudo isso. Saber trabalhar direitinho com essas áreas, penso que é chegar à perfeição, não ao absoluto. O senhor não me respondeu, hein? O senhor foi o melhor político que eu já vi. O senhor sabe induzir. Mas todo desejo realiza. Usar o óculos adequadamente, penso que mostra a sabedoria, o controle do destino da pessoa. Gontoff, nós vamos para o intervalo, já você vai me dar mais detalhes sobre o... como é que é? Coroa metade. Coroa metade. Coroa metade neste final de ano, ok? Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias
além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. IANSP lança aplicativo para celular, disponível para Android e Apple. Agora está mais fácil e rápido ter acesso à rede credenciada e principais dados sobre o IANSP, Plano de Saúde do Servidor Público Estadual, como telefones e informações úteis. Também há explicações sobre o novo plano odontológico, postos de vacinação, testagem rápida de HIV, banco de sangue e integração às redes sociais do IANSP, como Facebook e Twitter. Para baixar o aplicativo, basta acessar www.app.vc/IANSP. É simples. E no navegador do seu aparelho. Para mais esclarecimentos, o portal www.iansp.sp.gov.br. IANSP Portal. Aproveite este aplicativo para o celular disponível para Android e Apple. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, o visagista Robson Trindade, o designer óptico Francisco Ventura Júnior, professor Oswaldo Munahara, o jornalista Ayrton Gontoff, que é diretor do site Coroa Metade. O Gontoff, final do ano é mais propício a aproximações? O que o site Coroa Metade avalia sobre esta época do ano? Nessa época em que você vê muitas confraternizações, você vê muitas famílias, as pessoas sentem falta de ter alguém. Então, assim, a pessoa que está num site que chama Coroa Metade quase sempre procura algo sério. Ela entra num site que tem uma busca por uma pessoa da mesma faixa etária, então 95% quer casamento, e não apenas aventuras. E nessa época do ano cresce muito a quantidade de procura. Uma coisa importante que eu sempre falo é assim, o site é virtual, mas graças a Deus ele é importante para que você faça buscas, para que você queime etapas, para que você procure pessoas parecidas, mas o mais importante é, como falamos há pouco, o olhar, o toque, o cheiro, é na hora que estamos próximos. Nós somos seres humanos e não somos máquinas. Então, o site não é o fim, o site é só um meio para que você tenha este encontro. E nessa época em que nós estamos mais carentes, mais propícios a ter encontros, a falar de sentimentos, eu acho que aumenta aí pois o dado, vou chutar porque isso eu nunca procurei assim, mas uns 50% de aumento de procura. O IBGE vai utilizar os dados do site? Não, isso foi uma confusão. Então esclareça, o IBGE falou algo que se aproxima do site. Ele mostrou que dobraram o número de pessoas que casam pela segunda vez e também aumentou a faixa etária dos casamentos. Então, as pessoas casam mais tarde e casam pela segunda vez. Tem uma frase famosa que é: o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. As pessoas no começo falam, eu nunca mais vou casar, eu não quero mais, mas depois percebem que é muito importante você ter alguém para compartilhar os bons momentos e os momentos difíceis também. Você iniciou falando sobre a esposa, sobre o teu casamento e tudo mais, a interação dela contigo, orientando, sugerindo e tal. Você não precisou do site Coroa Metade?
E eu fiz o site muito por ter casado novamente e por ter voltado a acreditar que você pode ser feliz. Hoje, por sinal, a Maria, minha esposa, faz aniversário, faz 51 anos, então é uma data festiva tanto para ela quanto para mim. Então, um beijo para ti, Maria. Te amo. Maravilha. Professor Murahara. Gostei da mensagem para a esposa. Casal, Sim, né? sim. É como gravata. Duas partes, marido e mulher, mas está ligado num só, né? Agora, resta saber qual é o marido, qual é a esposa. Professor Murahara, sem dúvida alguma, tem colocações fantásticas e exemplos muito simples. Porque as pessoas entendem, né? O senhor falou várias vezes aqui sobre vida espiritual. Sim, o homem não é aquilo que eu estou vendo, na realidade. O que eu estou vendo é a minha visão de algo, que a mente, o cérebro, aqui o mecanismo captou, desenhou. Mas o homem não é só isso. Por isso que há possibilidade de mudanças neste mundo. Se o mundo é aquilo que eu estou vendo, estático, parado, então é difícil. Mas o homem não é matéria. O homem não é como matéria, microfone. O microfone está aqui. Por si só, ela não mexe, não movimenta. É preciso uma outra força agir. No homem tem essa força interna. A crença nessa força interna é que nós chamamos de espírito, algo imaterial, positivo ou negativo. Professor, vou voltar aqui a 2015. Todo mundo deseja um novo ano com prosperidade. Tá? Falando a linguagem, todo mundo quer ficar rico no ano seguinte. Resumir tudo? Está correto a pergunta. Quem responder não, essa pergunta... Prosperidade, não sei o que e tal. Depois eu volto com o Ventura aqui sobre óculos de sol. Eu vou dar a tabuada, então, da prosperidade. Opa. Pois não. Vamos anotar. Podemos anotar? Pode. Pois já agora. Então, a primeira questão é, você tem que aprender que a prosperidade, ela vem se você chamar. Vem porque existe. Se você quer o automóvel, comece a dizer, eu já tenho esse automóvel, visualiza a marca, a cor, o ano, e você vai ter que visualizar dirigindo. Mesmo assim, se você não conseguiu, procure verificar se você vai usar o carro para a sua vida apenas egocêntrica ou para ajudar as pessoas. Eu quero automóvel para ser útil às pessoas. Com certeza você vai conseguir. Mesmo que você não tenha automóvel, você comece a agradecer. Mentaliza. Essa força criadora está na mente da imaginação. A imaginação é uma força criadora. Quer ser próspero? Faça pelo menos uma cara, um rosto de homem próspero. Procure ter alegria. Sabe por que a cabeça não funciona para atrair a prosperidade? É que você não conhece o óleo lubrificante, que eu chamei de tabuada. 3 remedinhos que não encontra na farmácia. Primeiro, alegria. Torne o homem mais alegre. Alegria atrai coisa. Alegria é luz. Outra coisa que você vai ter que acreditar, confiar, utilizar, é a gratidão. Sentimento de obrigado. Vai ter que falar muito, muito obrigado, principalmente as coisas que você nem está vendo, invisível, mas está te ajudando. O homem que perceber isso, entra em sintonia com a prosperidade. A outra é amar, né? Trabalhar com amor. Amor é criatividade. Se você faz com amor, tudo começa a dar certo. Vamos falar sobre óculos escuros, né? Os óculos de sol são ainda mais indispensáveis nos dias quentes de verão, para ir à praia, à montanha, ao campo ou para passear pela cidade. Primeira preocupação do consumidor é com a proteção dos olhos e sobre como escolher o que melhor cumpre essa função. Mas há também a preocupação com a moda, com as tendências do acessório para o próximo verão. Meu caro Francisco, acrescenta alguma coisa? Não, acho que é fundamental a colocação da qualidade das lentes, né? Você pode ter uma bela armação, um produto desenhado, com um design incrível, mas se as lentes não fizerem o papel que elas foram criadas, que é proteger os seus olhos, inibir esses raios solares, UVA, UVB, essa queima da camada de ozônio, a inversão térmica, o excesso de luz, o ambiente de praia agora no verão,
porque quando o sol emite o seu raio, ele na praia principalmente, ele se duplica, porque a areia faz com que ele reflita de volta uma boa parte do raio que foi refletido pelo sol. Então, praticamente é o dobro da existência dos raios que fazem mal para a nossa visão. Como o consumidor sabe que a lente é boa, a lente é ruim no óculos escuros? Tem pessoas mais sensíveis que colocam óculos com uma proteção inadequada e sentem um certo desconforto. Esses óculos te dão um certo enjoo, você sente um pouco de náusea, mas nem todo mundo tem essa percepção aflorada. E aí entra realmente você comprar o seu óculos na ótica da sua confiança, da marca que você acredita, perceber, pesquisar. Hoje a internet, as informações circulam tão facilmente que difícil inibir uma informação ruim, né? E as informações ruins a gente tem que pesquisar para tirar do nosso caminho. Adequar o modelo ideal depende muito da situação, porque o óculos escuros já automaticamente já está induzido a um ambiente descontraído, a um ambiente esportivo, a uma roupa que combine com aquele estilo. Me perguntam sempre assim, olha, eu tenho um casamento à tarde, sábado à tarde vou ter um casamento num ambiente externo, numa fazenda, vai ter um lago, vai ter muito sol, que óculos que eu uso com a minha roupa? Tanto homem quanto mulher, né? E aí entra, a mulher vai estar com um brinco, vai estar com a maquiagem, o cabelo produzido. Uma série de coisas, né, que vão compondo, né? Vão compondo isso, adequar isso para não ultrapassar os limites do bom senso, da elegância, que combine com o rosto, com a situação ideal. Vou praticar windsurf, que óculos que eu vou usar? Tenho óculos apropriado para o esporte. Eu vou estar num ambiente, no Parque Ibirapuera, que é similar ao casamento que eu citei agora. Que óculos que eu uso? Você vai estar de shorts, camiseta, tênis. Mas aí a vestimenta é outra, de um casamento para o Parque Ibirapuera, completamente diferente. Estou citando porque são dois ambientes, assim, um casamento num ambiente externo e você passear no parque, são dois óculos completamente diferentes, porque a sua roupa vai pedir isso, né? Então o óculos não é só o formato do rosto, ele ultrapassa esse limite, vai ser desde do estudo da vestimenta que você vai estar usando, aí onde você vai estar presente. Formato, cabelo, franja, tudo isso vai ser analisado para poder proporcionar. E hoje o universo é tão amplo, né, Robson? Verdade. É tão grande, o portfólio é tão extenso, que se deixar o cliente meio sozinho, ele se perde. Por isso uma boa orientação, com argumentos apropriados, é que faz com que você fique bem vestido de óculos em qualquer ocasião. Robson, o que é esse material todo que você tem à O sua que nós fazemos frente aí? assim, caminha para várias oportunidades, né? Consultor de imagem, óculos, tudo. Então, o que nós fazemos? Nós analisamos e mandamos esse conteúdo já de interpretação dos estilos, interpretação da vida cotidiana, quais são os momentos que elas se encontram, e nós mandamos esse conteúdo para os profissionais. Então, por exemplo, o Francisco recebe lá um material que fala, já antecipa, né? Então vai dizer, olha, o formato do rosto é esse, e a gente está indicando tudo para você que você possa agora escolher o óculos dentro dessas características. Quando a gente manda para um consultor de imagem que vai escolher a roupa para a pessoa, a gente fala, olha, o tom de pele é esse, a cor que predomina é assim. A gente manda tudo isso já detalhado para o profissional específico trabalhar com mais agilidade na execução do trabalho. Mas o visagismo, de um modo geral, hoje as pessoas elas procuram sempre uma identidade, elas procuram uma oportunidade de se apresentar melhor e elas não sabem como fazer isso. O teu trabalho mais recente é com a Mara Maravilha? É verdade, eu trabalho mais recente com a Mara. A gente trabalha, o Francisco também trabalha com o Rodrigo Faro, né, na Hora do Faro, na Record, e a gente tem feito um trabalho também para hoje em dia, que a gente trabalha transformando alguns personagens. A minha esposa trabalha caracterizando personagens, ou seja, pegando a Anitta, Angelina Jolie e transformando uma fã com a imagem dessa pessoa. É caracterização de personagem. E agora nós tivemos a incumbência agora, com o apoio do Gustavo Sarti, para trazer uma nova imagem para algumas personalidades, algumas celebridades. E a Mara era uma dessas. A Mara muito tempo no mercado, a Mara está com 46 anos. A Mara tem um cabelo, uma franja reta e um cabelo preto liso, esticado, desde quando ela começou, mesmo cabelo até hoje. Então existia a necessidade de transformar a imagem da Mara para uma imagem mais moderna, que comunica a mulher que ela é hoje, para comunicar que ela possa ter uma nova aceitação no mercado com o mesmo talento que ela já tem. Entretanto, comunicar uma imagem mais moderna. Então a gente foi convidado para isso e criamos uma transformação fantástica da Mara. Ela, a Mara, ficou encantada com a imagem dela. E o que a gente fez?
apoiou uma nova imagem na aparência que ela já tinha, de maneira equalizada, equilibrada. Essas ferramentas aqui são ferramentas que eu uso muito na universidade, mas também uso quando nós atendemos os clientes, que é para que o cliente, homem ou mulher, saiba que não é uma astrologia, é um estudo, né? Então, quando a gente pensa qual o formato do rosto, né? Ele pode ser quadrado, ele pode ser triangular, que a gente chama triângulo de base baixa, pode ser triângulo de base alta, pode ser redondo, pode ser retangular. E essas ferramentas... Triângulo de base baixa e de base alta é o triângulo invertido. É invertido. Inclusive chamado assim, né? Triângulo de base alta ou triângulo invertido, triângulo de base baixa ou triângulo comum, normal, né? Sim. Então, o que a gente fala? A gente aproxima isso do rosto da pessoa para ajudar a visualizar ou para encaixar um pouco mais o formato. E que a cliente ou o cliente que está se passando por uma consultoria visagista, que ele saiba que não é uma coisa que a pessoa intuiu, né? Ela é fruto de análise e essas medidas são feitas através dessas figuras. Nós temos aqui outros materiais, né? Uma régua que mede aqui, por exemplo, o tamanho do rosto na altura e na largura, né? Nós medimos o formato do rosto tanto na altura quanto na largura, medimos o pescoço na largura e na altura, porque existe uma proporção do tamanho do rosto ao tamanho do pescoço, da largura do rosto à largura do pescoço, aonde começam os olhos, onde deve começar a boca, e assim por diante. E por fim, que eu acho que é a parte mais encantadora de todo o trabalho, é essa régua que chama-se medidor Rey. E o medidor Rey, ele serve principalmente para medir no formato do rosto, na horizontal, quando o rosto é mais racional, quando ele é mais emocional ou intuitivo. Então a gente aproxima isso do rosto da pessoa, fazemos as proporções para encontrar através do rosto da pessoa, para que ela saiba que o que a gente está dizendo que ela é isso, é aquilo, é porque nós medimos onde nasce o cabelo até o meio da sobrancelha, do meio da sobrancelha até a ponta do nariz, no eixo das narinas, e aí a extremidade do queixo. Então a gente consegue dizer que essa pessoa ela está mais racional, mais intuitiva, mais emocional. E a gente vai. Tem várias regras que foram criadas por mim. Você descreveu aí o que o professor Murahara se referiu há instantes sobre olho, nariz, exatamente, boca, testa. Tudo. Então, assim, ele vai traçando o perfil de análise, que é exatamente o que nós fazemos, né? E na universidade nós ensinamos os alunos que conhecer uma pessoa, primeiro precisa medir essa pessoa. E a gente vai falar lá de um trabalho que eu fiz, que é o meu segundo livro, chama Conceitos do Belo que Influenciam o Visagismo. É um livro filosófico, com 2 pesquisas científicas, já está na 5ª publicação dessas pesquisas científicas já. E esse livro ele traz a interpretação de vários filósofos, entre eles Pitágoras, que falava da teoria da proporção, onde ele dizia que a área quadrada dos catetos era proporcionalmente igual à área da hipotenusa. Entretanto, quando a gente olha, parece que como o cateto são 2 partes, parecia que elas são maiores do que a hipotenusa. Na verdade, a área quadrada é a mesma. Então, é possível você projetar, por exemplo, uma pessoa que é baixinha, parecer na televisão muito mais alta. Você pode fazer uma pessoa que parece um pouco mais volumosa, parecer ter menos volume, se você escolher a roupa certa para ela. E assim sucessivamente. E aí, seguido Pitágoras por Platão dizia que, como filósofo, que a beleza é aquilo que eu olho e me encanta. Mas o professor disse muito bem, às vezes encanta a mim e não encanta o outro. Esse conceitos do belo que influenciam o visagismo, exato, esse trabalho é um livro filosófico, é um livro incrível, é um livro de leitura, não é de leitura corrida, né, porque cada parte fala de um filósofo. Quando fui confeccionar esse livro, eu tive uma dificuldade com o editor, porque ele queria que eu pegasse foto de todos os filósofos. Como é que eu vou encontrar foto dos filósofos, né? Em alta definição. 3x4. Não dava, né? Inclusive, muitos deles nós só tínhamos busto, né? Sim. Então, eu tomei a liberdade de desenhar cada um deles. Então, esse livro também traz 16 dos principais filósofos, e todos os desenhos de cada um foi eu mesmo quem fiz. Ilustração tua. É, minha. E tem filósofos que só tem busto. Então, eu estudei sobre ele, sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, para trazer o olho que ele deveria ter com esse comportamento. Então, assim, o visagismo ele faz tanto o caminho de ida quanto o caminho de volta. E ajuda a pessoa a encontrar a sua imagem, ajuda a pessoa a encontrar o seu horizonte, encontrar a sua outra metade, comunicar quem a pessoa é verdadeiramente, saber quais são as proporções de que diz respeito. A pessoa pensa que sobrancelha, por exemplo, que é uma coisa que as mulheres gostam muito de falar, que a sobrancelha, ele escolhe um modelo e coloca no rosto, né? E a sobrancelha não, ela deriva de proporções, ela deriva do apoio do nariz ao lacrimal interno, lacrimal externo. Existe uma regra
para você encontrar onde é a sobrancelha de cada pessoa. Não é tentar encontrar um desenho e colocar nela, né? Então, assim por diante. Então, o visagismo é uma coisa fantástica. Serve para a beleza? Serve. Mas serve para a vida profissional, para a vida emocional, serve para inúmeras possibilidades, inclusive para a vida pessoal. Como é muito claro, quando a pessoa procura um relacionamento, ela precisa passar a verdade, né? E verdade no que diz, verdade como se comporta, mas verdade na sua imagem também. Gontoff, o Coroa Metade, neste final de ano, você imagina que terá um acréscimo de procura? Como eu falei, tem um acréscimo que eu não posso precisar de quanto, mas é muito importante isso que nós estamos falando, é que todo mundo se preocupe com a parte externa, mas também muito nessa época, especialmente com a parte interna. A gente precisa ser verdadeiro. Uma coisa que todo mundo acha é que a pessoa mais madura sabe o que quer. Ela não sabe o que ela quer. Eu acho que nunca sabemos, mas ao menos sabe o que não quer. Aí é o professor Murahara. O pessoal do Coroa Metade tem assim, alguns focos, por exemplo, eu quero alguém que more em São Paulo ou não, quero alguém que fume ou não, quero alguém que goste de uma música parecida. Essa história que os opostos se atraem, eu percebo no site que é uma falácia. Os opostos se traem depois do tempo de casamento, né? Então, as pessoas querem outras muito similares, com uma busca comum, com uma ética comum, com valores em comum. Então, o site ele é um bom caminho, mas não é o único caminho. Você pode sair, você pode ir dançar, você pode viajar, você pode ter grupos de dança. O site propõe ser apenas mais uma etapa que tem dado muito certo para a nossa felicidade. Eu queria aproveitar, porque o Gontoff falou muito bem quando ele elogiou o aniversário da esposa, disse que a ama e tal. E mulher, por natureza, ela sente carência, né? Então eu vou aproveitar o gancho e vou dizer que eu queria mandar um grande beijo para minha esposa, porque ela está ao meu lado há 36 anos, né? Então eu ganhei, porque eu estou há 52 casados. Olha! Maravilha! Peraí. Na verdade são 26. Quando eu trabalho junto é bandeira 2. Então dobrou, porque ó, nós trabalhamos juntos, você sabe que tem muita coisa em comum, Francisco, né? Eu e minha esposa trabalhamos juntos a vida inteira, sempre nos conhecemos na atividade e trabalhamos juntos até hoje. Então virou 72? 52. Porque na verdade os 36 vira 72. Sim, o seu sim. Fantástico, sensacional, nunca tinha pensado Bandeira nisso. 2. Mas me deu 3 filhos lindos, me deu agora 8 netos, nós temos, né? Então eu queria mandar um grande beijo para ela, minha companheira, me apoia em tudo, trabalha junto comigo, e é fantástico, e eu a amo também, então... Na Cabala, 18 é o símbolo da vida. Olha. Então, tudo que é o dobro, então 18... 36, 72, então aí. é a vida em abundância, é o amor em abundância. Opa, um grande então beijo, vou mandar então. um beijo também, Débora, te amo. Aí, Poxa, muito bem. não vou ficar Professor, aqui, né? Antes da Abraão, eu já conheci ela. Olha que bacana. O senhor tem conhecimento de vidas anteriores? Sim, nós só não lembramos, mas Sim, pode-se pesquisar, analisar. Sim. Nós temos no DNA mais de 3.000 enciclopédias, né? Portanto, há lembranças do passado. Gontoff, qual é a tua expectativa com relação ao Coroa Metade? Você é um site de sucesso, tem alcançado o seu objetivo e foi ao acaso, como você próprio disse, que na vez anterior que teve aqui a criação então essas coisas realmente acontecem assim, não é? Então você teve a ideia, fez, é bem sucedido. A tua expectativa para 2015? Que ele continue crescendo, que tenha mais histórias exitosas, que cada história acaba sendo uma nova divulgação e que ele tenha alguns patrocinadores que nós agora estamos conseguindo. Temos já algumas empresas que estão apoiando o site, porque é super importante que apareça em matérias como hoje, mas que também se faça alguns anúncios para que mais gente saiba. Nas cidades grandes como São Paulo, Rio, em Porto Alegre, é muito fácil que o site dê certo, porque sempre tem alguém. Você fala, quero alguma pessoa alta, de olhos azuis, que fume ou que não fume, sempre tem. Numa cidade pequena, de 5.000 habitantes, de 15.000 habitantes, que são poucas pessoas, você tem que ter um pouco mais de incentivo em termos de anúncios. Então, os patrocinadores são importantes e os investidores também. Ô Robson, o seu trabalho restaura a autoestima da pessoa, é Maura da Cachoeirinha. Sim, o visagismo, quando ele analisa quem é a pessoa, depois quem a pessoa aparece e ajusta essa imagem de maneira harmônica, nós costumamos dizer que a pessoa faz as pazes com o espelho.
mas ela tem que se identificar e saber que ela é capaz de suportar aquela imagem. E recupera a autoestima, faz a pessoa andar meio metro fora do chão, e a pessoa se sente imensamente poderosa. O professor estava dizendo que a pessoa, quando agora na passagem do ano, 2015, que a gente tem que pensar em inovação e acreditar na prosperidade, desejar a prosperidade. Então, quando a pessoa olha no espelho que ela se gosta, que ela pensa, poxa, eu tenho valor, eu sou bonita, nós valorizamos aquilo que ela tem de melhor, então ela fala, eu posso mais do que eu pensei que podia. Então ela consegue melhor trabalho, melhor salário, melhora os seus bens, melhora a sua vida com as pessoas que ela se relaciona. Então, assim, a autoestima é o primeiro ponto que a gente trabalha. Se a gente falar assim, o que o visagismo faz? Ele provoca valorização da autoestima e faz a pessoa sair meio metro fora do chão. Então, você tem 1 minuto para responder a Marta, no caso do rosto. Como saber que formato tem? Tem que procurar um visagista, né? Eu dou aula há 8 anos, mais ou menos, nas universidades já de visagismo. Então, assim, tem que procurar um visagista. Se ela quiser me procurar, vai ser um prazer, vou dar todas as informações para ela. Mas conhecer a estrutura do rosto é uma coisa. Mas lembra que a gente falou aqui, altura, largura, posição do olho, nariz, boca, tamanho, sobrancelha, pescoço, largura, altura, tamanho do corpo. Como acha você? Tem que procurar. Eu tenho um local aqui pertinho, na Vila da Conceição, mas a pessoa pode nos procurar por Red Team 10.com.br, Red de vermelho, Team de time, 10.com.br. Mas se ela entrar na internet e colocar Robson Trindade no Google, vai encontrar todos os meus telefones, até na minha casa ela vai encontrar. Sou uma pessoa muito fácil acesso e tenho o maior prazer em ajudar as pessoas que elas possam se entender. E tem muita gente que precisa e não tem conhecimento de quanto pode se beneficiar com o visagismo. Ô, Vânia, nem tenho tempo de fazer a tua pergunta aqui. Mas agradeço também a do Cícero de Itapevi, agradeço ao Robson Trindade por ter vindo ao nosso Gente que Fala e ter esclarecido. Da mesma forma, Francisco, obrigado por ter vindo ao Gente que Fala. Muito agradável tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito simpático desde o momento em que chegou. Ayrton Gontoff, sucesso com o Coroa Metade. Obrigado. O endereço do site é www.coroametade.com.br. Agradeço pela oportunidade, pelo convite. Francisco, como localiza você? Ótica Ventura? www.óticaventura.com.br. Vai ser um prazer recebê-los. Professor Murahara, eu vou abusar do senhor uma mensagem para 2015. No 2015 vai ser um ano infinitamente maravilhoso para quem conhece a verdade, porque a verdade liberta. Pense em coisas boas. Com certeza coisas boas virão. Muita paz. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.